sai. Tem que adorar.
ajudou a gente, não. Quem mudou fomos nós. Que não temos mais. Que não temos mais fé. Que Deus pode levantar um paralítico e fazer ele andar. Que não temos mais fé. Que o cego pode entrar por essas portas e sair daqui e chegar. Não é Deus que mudou, não somos nós que não temos mais fé. Essa é a verdade. E era isso que eu falava. Sabia do potencial de Jesus, mas não acreditava. Glória a Deus. E Jesus manda, que tirasse a
telefone maneiro. De quem é? Que chique. Não pode, tio. Não pode jogar Roblox. É jogo de adulto. Se você é criança, não pode. Tem que tirar. Não pode. Não pode. Depois você tira, tá? Você não vai ver, você não... Maria estava vivendo o lucro de Lázaro. Mas antes dela ir pagar Jesus, ela orou. Ela sabia que, mesmo debaixo de toda a luta, de toda a diversidade, de tudo que ela estava passando, o que Maria precisava era adorar. Aleluia! O que eu e você precisamos Você? é Aleluia! Você, isso ali? Você? Isso aqui é você no jogo? Ah, você fez? Está na mão dele. Tudo que nós temos é de Deus. Está na mão dele. Os nossos filhos são de Deus. Tudo bem que o Senhor não quis. O nosso louvor, a nossa glória, a nossa adoração seja para Ele. Aleluia! O quanto você adora. Você adora Deus cuida do teu marido, da tua esposa. Ele cuida.